Bom, esse aqui é o índice. Eu deixei esse índice em todas as aulas. Aqui é a quinta aula, material da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. As próximas aulas estou preparando. Deve estar bem próximo aí no site também. E a quinta aula nós vamos falar um pouco sobre a Palestina no Antigo Testamento e Israel também no Antigo Testamento. Então todo esse material está no nosso livro de referência, né? Então aqui nessas aulas nós vamos procurar colocar um resumo, bem resumido mesmo. O detalhamento a gente tem que realmente procurar no livro. Okay? Então vamos lá. Palestina no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o que hoje nós chamamos de Palestina, aparece principalmente sob outros nomes. Então, na Bíblia nós encontramos com muita frequência Canaã, Terra Prometida ou Terra dos Filisteus, que já é um pouco mais difícil. Mas a Terra Prometida e Canaã. E ocupa um papel também, a Palestina, né? Ocupa um papel central na narrativa bíblica. Então, a Terra Prometida é um termo utilizado com bastante foco nas narrativas bíblicas. Então, a Palestina, eu vou mostrar na sequência um mapa, mas a localização dela é entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Essa localização de limites. No Antigo Testamento, ao norte ficava Fenícia, Tiro e Sidom, são cidades litorâneas. Ao norte, ao sul nós temos o deserto de Negev, já bem perto, já praticamente na fronteira com o Egito. A leste nós temos o Rio Jordão e o deserto da Transjordânia. E a oeste nós temos o mar Mediterrâneo. Esses pontos são bem conhecidos. A importância geopolítica. A Palestina era um corredor natural entre três continentes: a África, a Ásia e a Europa. Então, a África, por causa do Egito, a Ásia, mais ao norte, então passando ali por Tiro e Sidom, e a Europa. Né? Aí a Europa, nós temos a Europa ocidental e a oriental. Então, a Palestina, ela não era, mas ainda é, cortada por várias rotas comerciais, nessa época principalmente. E o termo Palestina, ele só se popularizou muito depois, praticamente no período romano, durante o Império Romano, que foi derivado desse termo aqui, Filístia. Então agora nós vamos ver no mapa, vendo as regiões, 5 regiões, eu coloquei aqui para a gente identificar. Então essas 5 regiões da Palestina, ela faz com que nós possamos localizar com bastante clareza. Por exemplo, a planície costeira. Essa planície costeira, que tem uma referência nos dias de hoje com a cidade de Gaza, onde tem bastante confronto, né, com Israel, nessa região. Então aqui nós temos o mar Mediterrâneo e aqui toda a planície. Hoje se resume a uma pequena área aqui na faixa de Gaza, mas como região seria toda essa extensão aqui de terra. Aqui nós temos, então, essa planície costeira. Tá? O Vale do Jordão, nós temos aqui essa parte rebaixada, né, a parte rebaixada que começa com o Mar da Galileia, aqui, nessa região, e desce, né, o Rio Jordão, ele vai descer para o Mar Morto, que está aqui embaixo. Jerusalém está aqui, ó, bem aqui. Então, uma característica interessante aqui quando nós lemos a Bíblia. Normalmente, nas narrativas, principalmente no
os evangelhos sinóticos, nós vemos o narrador, né, o escritor, dizendo que Jesus desce para a Galileia. Né? Ele está indo em direção ao norte e desce para a Galileia. Ou se ele está na Galileia e vem para Jerusalém, o texto normalmente diz ele sobe para Jerusalém. Então, essa menção, ela tem como base a altitude, né? A altitude do terreno. Então, vamos imaginar que aqui é o mar Mediterrâneo. Imaginar não, aqui é o mar Mediterrâneo. E ele está na altitude de zero, na referência a zero. Aqui Jerusalém está em torno de 700 e poucos metros de altitude em relação ao mar. Só que o Mar Morto, que está aqui embaixo, está a 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, desse nível aqui. Então, aqui sobe 700 e pouco, 750, e aqui desce 750 mais 400, então 1.100 e poucos metros, né, de altitude aqui. Então, o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. E o Mar da Galileia está em torno de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, toda essa região verde aqui, ó, ela desce. Por isso que o Rio Jordão ele tem a origem dele é mais para trás aqui. Mas a partir do Mar da Galileia, ele desce, ele vem descendo aqui nessa direção até o Mar Morto. Então, Mar Morto, a água entra, mas não tem saída. Não só entra. Aqui no Mar da Galileia, ela entra, porque tem a origem das nascentes um pouco mais para trás, aqui nas montanhas. Vem para o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia, o Jordão deságua aqui no Mar Morto. Então, isso é bastante interessante entender esse ponto, né, geográfico, a geografia do local aqui dessa área, porque tem muito a ver com a narrativa bíblica. Né? Então, quem está no Mar da Galileia e vem para o Mar Morto pelo Vale do Jordão está descendo. Né? Está descendo nessa direção aqui. Mar da Galileia para o Mar Morto. Quem está na Galileia, aqui na parte mais alta aqui, que são as montanhas centrais, e vem de Nazaré, por exemplo, para Jerusalém, está subindo. Então, aqui está descendo e aqui está subindo. Okay? Então, vimos duas regiões, a planície costeira, o Vale do Jordão, e agora as montanhas centrais, que são essa região aqui, por onde tem várias estradas também, várias passagens bíblicas nessa região. E a cidade mais conhecida é Nazaré, aqui embaixo, ao norte, aqui Jerusalém e Belém, aqui mais ao sul. Okay? Aí nós temos a Transjordânia, que é toda essa região aqui a leste. Então nós temos leste, né? Nós temos o oeste, nós temos ao norte aqui Sidom, né? Está mais ou menos nessa região aqui, Tiro e Sidom, e Gaza aqui embaixo ao sul. Okay? Então, isso todos nós devemos ter isso em mente, né? É fácil de guardar isso, memorizar. Acredito que muitos já tenham memorizado isso. A gente só está recapitulando aqui. E aqui tem uma tabelinha com as 5 regiões e algumas características sobre essas regiões. Então, a planície costeira, né, ela tem um solo fértil, tem acesso ao mar, domínio filisteu. Né? Estende-se ao longo do mar Mediterrâneo, como nós já vimos. É uma faixa fértil e densa, povoada. Então, justamente por ser uma parte plana, né, uma planície,
de ter o mar, né? Contato comercial, navegação, tudo mais, é naturalmente mais povoado, né? Densamente povoado, inclusive nos dias de hoje, incluindo áreas como a faixa de Gaza. Então, a faixa de Gaza é uma área bastante conhecida, inclusive na atualidade, em função da guerra dos palestinos e Israel. Tem clima mediterrâneo, que é um clima agradável, e é propícia à agricultura. E a relevância bíblica é justamente os conflitos entre Israel e os filisteus. Por exemplo, a faixa de Gaza nos dias de hoje. As montanhas centrais, né, ou região montanhosa da Cisjordânia, é um terreno acidentado, clima ameno, ideal para a defesa, justamente porque tem as montanhas. Então, essa região montanhosa é favorável a se defender, né? Principalmente se nós fizermos nossa base no alto, como Jerusalém. Lembra da altitude que eu falei? Então, a altitude, Jerusalém está praticamente no ponto mais alto, né? Por isso é uma cidade estratégica, militarmente. E outras cidades, né? É uma região de relevo acidentado, então dificulta a movimentação dos exércitos, principalmente dos inimigos, se nós já estamos habitando ali, ou quem habita ali. Com altitudes elevadas e importância histórica e religiosa. Tem uma grande importância nas narrativas bíblicas. E é sede das tribos de Jerusalém e Hebrom, são cidades de grande importância nas narrativas bíblicas. Depois nós temos o Vale do Jordão. Então, o Vale do Jordão é aquela região mais baixa, né? E é uma região fértil, é uma região quente, justamente porque está abaixo do nível do mar. Então, lembro lá na primeira aula nós demos aqui de geografia, nós falamos sobre a forma como o Sol aquece a Terra. Então, essas altitudes, quanto mais baixo, mais quente, e quanto mais próximo dos trópicos, também mais quente. Então, é uma região de clima quente, uma região fértil. Então, parte da grande falha geológica de Rift. Essa falha geológica, eu não mostrei aqui, não mostrei nenhum mapa, mas está no nosso livro de referência. Vocês podem observar nesse mapa o encontro de 3 placas tectônicas. Então, uma região de grandes eventos sísmicos. Então, uma região de depressão profunda e fértil, onde corre o rio Jordão. Inclui o Mar Morto, que é o ponto mais baixo da superfície terrestre. Então, não existe ponto mais baixo, né? É ligado na atmosfera, obviamente, natural, do que o Mar Morto. Então, em torno de 400 metros abaixo, né, do nível do mar. E acredito que a cidade mais conhecida ali seja Jericó. E está narrado na Bíblia, em Josué 3, a travessia de Josué para a Batalha de Jericó. E Jericó é uma cidade muito antiga, muito antiga. Aí nós temos do lado leste a Transjordânia, região da Transjordânia. A Transjordânia ela tem pastagem, né, em rotas comerciais, então está no lado direito ali do Rio Jordão. Refere-se à região a leste do Rio Jordão, hoje parte da Jordânia. Historicamente era habitada por povos como os Amonitas, Moabitas e Edomitas, embora não esteja sob jurisdição palestina atual. É relevante em estudos bíblicos e históricos. E ali
nas tribos, quando as tribos foram divididas, ficou a tribo de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Eu vou voltar lá para o mapa só para mostrar, vou mostrar a Transjordânia novamente. Eu esqueci de mostrar o Negev, então vou voltar aqui para mostrar onde está o Negev. Agora que eu lembrei, não falei do Negev, que é aqui embaixo, é o sul. Praticamente já, aqui já começa o continente africano, o mapa não mostra, mas é para essa região aqui. Então já está bem no limite aqui. Ok? Então, aqui nós temos tá, aqui nós temos a região da Transjordânia. Dando um probleminha aqui. PowerPoint. Pronto. Então, o Vale do Jordão, nós já vimos, e a cidade mais conhecida aqui é Jericó. Então, falamos, né, da Transjordânia, cidades não, as tribos conhecidas de Ruben, Gad, meia tribo de Manassés, e o Negueb, né, a viagem de Abraão e Isaac. Então, o Negueb é semiárido, usado para pastoreio, um deserto ao sul, né, de Israel, também ao sul, nós vimos o mapa, e que se estende até o Egito, embora não faça parte dos territórios palestinos, né, atuais, como já dissemos. Frequentemente incluído nas análises geográficas da Palestina histórica. Então, é bem comum ver, né, nas viagens de Abraão, Isaac, eles se deslocando tanto para a Palestina quanto para o Egito, né, nessa região aí que eles estavam habitando. E agora algumas observações interessantes e importantes nessa questão. A divisão da Palestina em regiões, como nós já falamos anteriormente, planície costeira, montanhas centrais, Vale do Jordão, Transjordânia e Negev, ela é usada principalmente em estudos históricos e bíblicos. Então, se a gente guardar essas 5 regiões, a gente consegue se localizar facilmente ali na Palestina. Então, quando estamos falando da Palestina, como ela era nos tempos antigos, especialmente na época bíblica. Então, é uma forma de a gente memorizar a região da Palestina através dessas regiões. No entanto, hoje, quando falamos da Palestina no complexo político atual, estamos nos referindo a uma área bem menor. Essa área não é tão expandida quanto nós mostramos aqui. Então, atualmente, o que é reconhecido internacionalmente como território palestino inclui a faixa de Gaza, uma estreita faixa de terreno ao longo do mar Mediterrâneo no sul. Então, lembram que no mapa, vou voltar lá no mapa. Então, toda a planície se estende a essa região aqui. Mas hoje, a faixa de Gaza é um pedacinho aqui, nos dias de hoje. Mas nos tempos do Antigo Testamento era toda essa região aqui. Ok? Então, a faixa de Gaza ficou uma faixa bem estreitinha de terra, ao sul. A Cisjordânia, uma região montanhosa a oeste, né, do Rio Jordão, inclui as cidades como Ramallah, Hebron e Belém. Essas duas áreas são administradas de forma diferente, e têm fronteiras, né, definidas por acordos políticos e conflitos, que ainda estão em curso. A maior parte da região, chamada Palestina, nos tempos bíblicos, hoje está dividida entre Israel, Palestina e Jordânia, com diferentes governos e sistemas. Ok?
Então aqui temos o mapa mostrando a Palestina, a divisão, né, das tribos. A Palestina, os tempos do Antigo Testamento, já dividida pelas 12 tribos de Israel. E aqui, e aqui nós temos um mapa já mostrando a Palestina já no tempo do Império Romano, no tempo de Jesus, né, que as 10 tribos de Israel haviam se separado nas duas ao sul, né, que é Judá e Benjamim. E depois desaparecem as tribos, as 10 tribos, e fica apenas o reino de Judá, que vai dar origem ao que nós chamamos de judeus. Então, essa região aqui, esse mapa do lado esquerdo, mostra as tribos. E a principal aqui, Judá, né, nos dias de hoje, Judá e Benjamim estavam aqui, nessa região. E aqui, à direita do Rio Jordão, nós temos a meia tribo de Manassés, ocidental. Temos a tribo de Gad e Ruben, que são as 3 tribos aqui do lado direito. Depois as demais aqui do lado esquerdo do Rio Jordão. Okay? O Mar da Galileia e o Mar Morto. Então, pus um pequeno texto aqui só para orientação, que é Judá, né, que ocupa uma grande área ao sul, tribo de Judá. Aqui essa tribo de Simeão, ela está no meio da tribo de Judá, depois foi incorporada, né, pela tribo de Judá. Por isso que a tribo do sul ficou Judá e Benjamim. Essa aqui já havia sido incorporada pela tribo de Judá, já estava no meio da tribo de Judá. E essa Ruben, Gad e Manassés de leste, que fazem parte da Transjordânia. Okay? E as tribos do norte, Naftali, Zebulon, Issacar, Aser e Dan. Aqui em cima. Aqui, Manassés ocidental e a oriental. E aqui o resultado. Depois nós temos 3 reis. Saul, rei Davi, e Salomão, filho de Davi. Depois de Salomão, essas tribos foram divididas. E aí ficou dessa forma. E depois, essa verde aqui desaparece. Então só fica o reino de Judá. Okay? Então, quando Jesus vem, né, quando Jesus nasce, no primeiro século, nós temos praticamente essa configuração. Só que já não existia mais essas tribos dessa forma. Por isso que nós mencionamos aqui. É uma outra divisão, outro mapa. Eu devia mostrar, mas não mostrei nessa aula, mas vou mostrar mais para frente, quando a gente falar sobre o ministério de Jesus. Aí nós vamos atualizar esse mapa aqui, ok? E aí, só para a gente sintonizar aqui a questão de anos, né, datas, nós temos a divisão, como eu mostrei lá no mapa da esquerda, esse mapa aqui. E aqui nós temos, na sequência, o período dos juízes. Então, um povoamento gradual, né, nas montanhas centrais, a convivência, né, conflito entre cananeus e filisteus. Isso se dá por volta de 1200 a 1050 antes de Cristo. Depois veio a monarquia, né, Saul, Davi e Salomão. No 1050, 930, Davi conquista Jerusalém, Salomão constrói o templo, a fortificação, né, em todas as áreas. Isso já tem confirmação por escavação dos arqueólogos,
os cientistas já encontraram bastante evidência desse período aqui. E depois de Salomão tem a divisão, que é divisão e queda. O Reino do Norte, passa a chamar Israel, foi destruído pelos assírios em 722. E aí o Reino do Sul, Judá, que é conquistado pelos babilônios em 586. E também tem evidências arqueológicas nessa área de Jerusalém, pelos estudiosos e cientistas aí da área. Ok? Bom, esse é o nosso material aqui da quinta aula. Nós vamos encerrar por aqui. Nas próximas nós daremos, então, continuidade. Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula. Obrigado.